Serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis estar sentados, irmãos. Está diante de nós uma palavra conhecida. Uma palavra que traz muita alegria para o nosso coração. E é o desejo de todo cristão, de todo homem, toda mulher, poder dizer com muita alegria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos na palavra de Deus Josué falando essas palavras tão poderosas. E quem foi Josué? Josué foi um homem que Deus levantou após Moisés morrer. Moisés havia feito um trabalho, uma obra tão especial, tão poderosa. Tinha sido voz de Deus em meio ao povo por um bom tempo. Conduziu o povo de Israel desde a terra do Egito até chegar às margens da terra prometida. E Deus agora vai fazer um convite a Moisés a subir o monte mais uma vez. E vai permitir que Moisés contemplasse a terra prometida, contemplasse a terra de Canaã. Só que Deus vai dizer para Moisés que ele não entraria com Israel naquela terra. E naquele monte onde Deus permite Moisés contemplar a terra de Canaã, ele morre naquele lugar. E eu imagino o povo de Israel aguardando o retorno de Moisés. Na primeira ocasião em que Moisés subiu o monte e ficou lá por cerca de 40 dias, 40 noites, o povo ficou sem a sua liderança, o povo ficou sem a voz profética no meio deles. E a Bíblia nos diz que eles se corromperam, seguiram atrás de um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, ele contempla toda aquela cena. E agora o povo está aguardando novamente Moisés retornar. Mas Moisés não retorna naquele dia. Moisés não vai voltar mais para junto do povo de Israel. Israel agora percebe que está sem o seu grande líder. Israel agora percebe que está sem o seu grande profeta. A voz de Deus que estava ali por intermédio de Moisés, agora ela se cala. Israel agora se vê numa situação tão difícil, engessado, não conseguia prosseguir, não conseguia avançar. Pelo que agora Deus vai começar a falar com Josué. No capítulo 1 do seu livro, a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 3: Moisés, meu servo, é morto. Deus deixa muito claro para o povo de Israel que talvez até então estava aguardando o retorno de Moisés, estava aguardando ele voltar, sem muita expectativa quanto ao futuro, porque Moisés não estava ali. Mas Deus deixa muito claro: Moisés morreu, Moisés passou, o tempo de Moisés se foi. E às vezes na nossa vida também há momentos que Deus precisa falar comigo, falar com você, que o nosso passado se foi e não é necessário aguardar por ele. Muitas das vezes as pessoas estão impedidas de prosseguir, estão impedidas de avançar, porque estão atreladas a um passado que talvez foi glorioso, a um tempo em que você viveu muitas coisas maravilhosas. Mas Deus nessa noite nos deixa muito claro que o que passou, passou, e nós precisamos estar preparados para viver o novo de Deus. Por mais que Moisés foi bom, por mais que o passado que você viveu foi bom, em nome do Senhor Jesus Cristo, não esteja preso a essas coisas. Muitas pessoas não avançam na sua vida espiritual porque estão olhando para um tempo em que foram cheios do Espírito Santo, foram usados por Deus, cumpriram tantas agendas, foram em tantos lugares, mas por um motivo ou outro parece que isso passou e já não é mais como antes. E hoje essas pessoas estão paralisadas
paralisadas no ministério, paralisadas na fé, naquilo que Deus entregou nas suas mãos, porque estão querendo ser como eram em outro tempo. Mas eu preciso te lembrar que o nosso Deus, o Deus em que nós cremos e servimos, Ele é um Deus de coisas novas, é um Deus que fala para o povo de Israel, que estava olhando para o templo destruído que Salomão havia feito, e está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes nós estamos apegados, mas Deus tem novidade de vida para nós. Aleluia. Israel estava paralisado e Deus agora chega e diz: Moisés morreu. O tempo de Moisés passou e agora Deus começa a falar com Josué. Josué, você e todo este povo, levanta-te e passa este Jordão. E Deus agora levanta Josué para conduzir aquele povo. Deus agora coloca aquele homem à frente do povo de Israel, e Deus dá grandes vitórias a Israel por intermédio das mãos de Josué. E o tempo passa, eles conquistam a terra é dividida, cada um ocupa o seu espaço, todos estão estabelecidos, vendo a promessa de Deus cumprida na vida deles. Eles tomaram posse de Canaã, eles agora estavam governando a terra que Deus havia prometido. E o tempo passou também para Josué, e Josué percebe que os seus dias já estavam por se findar nessa terra, e ele entendia que o povo poderia se corromper, que o povo poderia virar as costas para o Deus Todo-Poderoso. E ele então agora reúne os líderes de Israel, os líderes do povo, e eu imagino eles diante de Josué. E Josué agora vai começar a conversar com aquele povo e começar a lembrar aquele povo das coisas que Deus fez, daquilo que Deus realizou. Eu imagino Josué dizendo para eles: vocês precisam se lembrar que o Deus que nos trouxe à terra de Canaã, Ele abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pés enxutos. Vocês precisam se lembrar que quando nós tivemos fome, Ele enviou maná todas as manhãs para matar a nossa fome. Precisamos ter em mente que Ele foi uma nuvem de dia, foi uma coluna de fogo à noite. Deus foi provisão para nós no deserto. Deus cuidou das nossas vidas de uma forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa. E Josué começa a lembrar o povo, porque se tem uma coisa que o homem tem, é memória curta, é fácil demais esquecer, principalmente os benefícios, principalmente em tempos de dificuldade, em tempos de provação. Talvez você já falou isso quando estava sendo provado: Deus se esqueceu de mim, Deus não está se lembrando da minha situação, Deus não me ouve, Deus isso, Deus aquilo outro, porque está vivendo uma dificuldade. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para trazer a sua memória. Deus já fez grandes coisas na tua vida, Deus já fez grandes coisas na tua história, Deus já se mostrou poderoso na tua vida, não uma nem duas, mas muitas vezes Deus se mostrou poderoso. E às vezes por uma dificuldade de momento que você está vivendo hoje, você está entristecido, dizendo: Deus se esqueceu de mim. E Deus está dizendo para você: olha para a tua história, olha de onde você veio, olha de onde eu te tirei, quantos livramentos eu operei na tua vida, e é agora nessa tua dificuldade que eu vou te abandonar. Aleluia. Aleluia. Será neste momento que eu vou te abandonar? E aí eu me lembro do salmista dizendo: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Deus não deixa os seus, Deus não desampara os seus. E o salmista no Salmo 103, ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E porque o homem precisa recordar dos benefícios de Deus, para que quando vier as dificuldades, e elas certamente virão, certamente as provações baterão à sua porta, e quando vier esse tempo de dificuldade,
você vai ter vivo na sua memória. Aleluia. O meu Deus já fez. Aleluia. E Ele é poderoso para fazer de novo. Aleluia. Aleluias. O meu Deus não mudou. Aleluias. E Ele é poderoso para realizar mais um milagre. Aleluias. E Josué tem essa preocupação de trazer a memória do povo. Vocês precisam se lembrar de tudo que Deus fez para Israel. Aleluia. Que não foi bezerros, que não foi os deuses dos amorreus. Não foi nenhum deles que conduziu e cuidou e preservou de Israel. Foi o Deus vivo, o Deus que falou com Moisés na sarça. Foi Ele quem preservou e cuidou de Israel. E agora, depois de trazer a memória de todo o povo todas essas coisas, e aí acontece o que eu acho de maravilhoso de servir a Deus. Nenhum de nós estamos aqui essa noite obrigados. Nenhum anjo colocou uma espada no nosso pescoço e disse: você tem que estar na casa do Senhor. Nós estamos aqui essa noite porque decidimos estar aqui essa noite. Deus, Ele dá para o homem a liberdade de escolher, de decidir, de tomar uma decisão, de decidir o que vai fazer da sua vida, da sua história. Ele deu para nós esta liberdade. Nós não estamos debaixo de um jugo pesado sobre os nossos ombros de maneira nenhuma. Deus sempre deu a nós a liberdade de escolher. E não foi diferente naquele dia. Josué, depois de ter dito tudo isso, ele vai dizer para o povo: porém, se vos parecer mal, mesmo diante de todos os benefícios que Deus fez, mesmo diante das maravilhas que Deus realizou na vossa vida, se vos parecer mal servir a Deus, se mesmo assim for ruim servir a Deus, decidam hoje a quem vocês vão servir. Deus dá a oportunidade para o homem de tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão para a sua história, uma decisão para a sua casa, uma decisão para a sua vida espiritual. Deus dá uma oportunidade para o homem de tomar uma decisão, de escolher qual vai ser o caminho que ele vai seguir. E agora Josué dá essa oportunidade para o povo tomar uma decisão. Mas o interessante é que Josué fala com o povo, e antes que o povo se levantasse e dissesse: não, eu quero isso, eu quero aquilo outro, antes de o povo, ou da maioria, expressar a decisão deles, ele já está dizendo: porém, independente do que vocês decidirem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente da escolha de vocês, eu e a minha casa vai servir o Senhor. Independente do que a maioria escolher, eu e a minha casa vai servir o Senhor. Ou seja, podem todos seguir outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele tinha uma decisão tomada, ele já tinha uma escolha estabelecida no seu coração, e a escolha dele era em servir ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele faz isso, ele nos deixa bem claro que ele não estava preocupado com a opinião de outros, ele não estava preocupado com a opinião deste mundo, ele não estava preocupado qual seria a repercussão da sua decisão, independente se alguém iria virar as costas ou se entristecer porque ele decidiu em servir a Deus. Ele não tinha essa preocupação. E aí eu já posso dizer uma verdade para os irmãos que estão aqui essa noite: todos aqueles que escolhem servir a Deus, que decidem servir ao Senhor, talvez em um tempo que somente você serve a Deus na sua casa e os outros todos viraram as costas para você, todos que tomam uma decisão pelo Senhor serão cuidados por Deus, serão preservados por Deus. Todos aqueles que escolhem a Deus vão viver o cuidado maravilhoso de Deus. E Josué podia muito bem se levantar no meio daquela multidão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele era um homem que já havia experimentado, aleluia,
quando tomou uma decisão, a Bíblia nos diz que Josué e Caleb e mais 10 príncipes vão espiar a terra de Canaã. E eles vão lá e testificam tudo quanto Deus disse. A terra manava leite, a terra manava mel. E eles traziam consigo um cacho de uva que 2 homens era necessário para carregar. Só que quando eles chegam diante de Moisés para trazer ali para ele as informações que eles colheram na terra de Canaã, e eles começam a dizer: olha, é tudo que Deus falou, a terra é próspera, a terra produz e tantas coisas. Só que 10 deles disseram: só que tem um problema, lá é uma terra de gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles, e certamente nós morreremos se nós entrarmos naquela terra. E aqueles 10 homens começaram a incitar a congregação contra o Senhor, contra Moisés. E agora Josué e Caleb se levantam no meio daqueles homens e tomam uma posição dizendo: olha, é tudo também que eles disseram, tem gigantes na terra, as cidades são fortificadas, só que tem uma coisa, nós temos uma promessa de Deus. Deus disse que nos daria a terra e nós conquistaremos a terra. Eles estavam posicionados dizendo: nós escolhemos continuar crendo na promessa de Deus, mesmo que tudo esteja dizendo o contrário. Aleluia. E aí a Bíblia vai nos dizer que aí a congregação, o povo pegou em pedras, e agora estão intencionados de matar Josué e Caleb, porque eles eram os únicos que estavam falando algo diferente da maioria. E quando eles estão por tirar a vida de Josué e Caleb, a Bíblia nos diz que a glória do Senhor veio no meio do povo como um fogo, aleluias. E é como se Deus dissesse: Josué e Caleb escolheram continuar acreditando na promessa, e neles ninguém toca, aleluias. Se você tomou uma decisão pelo Senhor e está balançando com medo da adversidade, da rejeição, porque alguém disse, porque alguém falou, em nome de Jesus, continua firme na tua posição. Deus vai cuidar de você. Deus vai preservar a tua vida. Ah, mas a minha família não tem problema, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Mas, pregador, você não entende, é lá no meu trabalho, tomar uma posição como crente lá é difícil. Fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Aleluia. Deus vai preservar a tua vida. Homens que tomaram uma posição de escolha, de decisão, de não ir com a maioria. Por que não dizer? Sadraque, Mesaque e Abednego são todos agora reunidos em uma praça. Nabucodonosor edificou para si uma imagem de escultura, e ao som dos instrumentos, da buzina, todos que estavam naquela praça precisavam se curvar perante aquela imagem de escultura e adorá-la. E muito provavelmente existiam outros judeus também naquela congregação, naquele dia, naquela praça. E tocou-se a buzina, mas apenas 3 jovens, 3 homens permaneceram de pé, posicionados como quem diz: nós só nos curvamos diante do Deus de Israel. Aleluia. E a notícia chega até o rei Nabucodonosor, pelo que agora aquecem a fornalha 7 vezes mais. E Nabucodonosor ainda quer dizer que é bonzinho para com eles, dá uma nova oportunidade para eles, e tocam novamente os instrumentos, mas eles permanecem de pé e não se curvam diante daquela imagem de escultura. Pelo que agora vão lançar aqueles homens dentro da fornalha de fogo que estava aquecida 7 vezes mais. Só que agora Nabucodonosor tem que olhar para a fornalha e tem que perguntar: mas nós lançamos quantos homens? E alguém diz: nós lançamos 3. Mas Nabucodonosor vai ter que dizer: mas eu vejo 4, eles estão passeando, e esse 4 tem a semelhança dos filhos dos deuses. Então fica tranquilo, fica firme na tua posição, fica firme na tua escolha, não abandone Jesus Cristo por nada. Se for necessário, Ele virá em socorro da tua vida, mas permaneça firme. Aleluia. Permaneça renunciando a este mundo, permaneça renunciando os prazeres dessa terra, permaneça dizendo não para o que este mundo te oferece, e continue firme na presença
presença de Deus. Vai valer a pena renunciar a essa terra, vai valer a pena ir na contramão da maioria, vai valer a pena. Eu sei que o tema dessa campanha é renúncia, e há algo tão especial nisso. Quando nós renunciamos, nós desfrutamos de coisas em Deus que outras pessoas não vão desfrutar. E tem outra coisa: Deus, Ele não escolhe pessoas porque Ele gostou do rostinho, de maneira nenhuma. Deus escolhe homens e mulheres por causa da sua renúncia. Deus escolhe homens e mulheres por causa da sua obediência. Deus escolhe homens e mulheres que estão posicionados em servir a Deus. É assim que Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos o costume de dizer que aqueles que cantam são levitas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quem eram os levitas? Levitas eram homens que cuidavam da adoração, era uma tribo especial que Deus separou no meio de Israel para que cuidasse da adoração, cuidasse do louvor. E saiba de uma coisa: Deus não escolheu a tribo de Levi porque Ele foi com a cara da tribo de Levi, de maneira nenhuma. Primeiro, que a intenção inicial de Deus era fazer que todo Israel fosse uma nação sacerdotal e apresentasse Deus para as outras nações. Só que agora vai acontecer a situação do bezerro de ouro. Moisés desce, o povo está lá adorando aquela imagem de escultura, e uma das coisas que Moisés vai dar a oportunidade a todas as tribos de Israel, ele vai perguntar: quem aqui é pelo Senhor? Ele deu oportunidade para Judá, Ele deu oportunidade para Zebulon, Ele deu oportunidade para Naftali. Todos, quando estavam ali, tiveram a mesma oportunidade. Aleluia. Só que a Bíblia diz que apenas a tribo de Levi se levantou e disse: nós somos pelo Senhor. Aleluia. Eles fizeram uma escolha pelo Senhor naquele dia. E a escolha que eles fizeram com que Deus os escolhesse para ser dentro de Israel a tribo escolhida para estar e participar da adoração, para ter acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da intimidade com Deus Todo-Poderoso. Então as nossas escolhas, as nossas renúncias, a nossa decisão em servir a Deus vai produzir para nós oportunidades que outras pessoas não terão em Deus. Aleluia. É por isso que às vezes nós vemos algumas pessoas e dizemos: não, mas fulano é tão usado, fulano é tão usado por Deus, fulano Deus usa, fulana Deus usa. Ah, quem me dera ser usado como fulano de tal. E alguns até chegam a dizer: Deus tem os seus queridinhos. De maneira nenhuma. Não é assim. Aqueles que renunciam mais, aqueles que obedecem mais, aqueles que se aproximam mais, aqueles que se quebrantam mais perante o Deus Todo-Poderoso, esses desfrutam de algo que a maioria não vai poder desfrutar. Aleluia. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus, e não foi por um mero acaso. Abraão, ele tinha uma vida consolidada na sua terra, no seu lugar, no meio dos seus parentes. Mas de repente ele ouve a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, Aleluia. sai do meio da tua parentela e vai para uma terra qual ainda vou te mostrar. E Abraão abre mão de tudo, vira as costas para o seu lugar e sai caminhando rumo a uma palavra de Deus, renunciando todo o conforto do seu lugar. Aleluia. Eu não sei se alguém aqui já teve que mudar de cidade. Quando a gente muda, sai daquilo da nossa zona de conforto, onde está tudo organizado, o trabalho, a casa, a vizinhança, a escola das crianças, está tudo organizado. Aí de repente vem Deus e nos leva para um outro lugar. Aí você chega lá, precisa se ajustar, se organizar, e a maioria não quer sair da sua zona de conforto. Mas Abraão abre mão de tudo isso para poder caminhar em obediência ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Abraão vai ter o privilégio de ser chamado amigo de Deus.
Aleluia. Ao ponto que agora Deus tem no seu coração de destruir Sodoma e Gomorra. E Deus não tinha nenhuma obrigação de contar para Abraão. Deus não tinha nenhuma responsabilidade de informar a Abraão o seu plano, o seu projeto. Mas Deus lá no céu, Ele vai dizer consigo mesmo: como eu posso esconder do meu amigo Abraão os meus projetos, o que eu vou fazer? Aleluia. Então, quando o homem renuncia, ele desfruta de uma intimidade com Deus que outras pessoas não terão. O seu posicionamento diante de Deus vai produzir bênçãos sem medidas diante da sociedade, diante das pessoas. Você vai ser abençoado. Aleluia. Falando ainda de Abraão. Abraão, ele era tão abençoado que ele não corria atrás das bênçãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era uma bênção. Aleluia. Abraão se tu uma bênção. É por isso que se ele descia para o Egito, ele era abençoado no Egito. Onde ele chegava, ele era abençoado, ao ponto de dizer para Ló: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão abre mão do seu privilégio como tio de Ló, tinha autoridade para escolher primeiro. Ele diz: não, você pode escolher, independente do lugar que eu chegar, eu vou ser abençoado. Aleluia. Então, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tenha uma posição firme diante de Deus, diante das pessoas que te cercam. Eu sou de Cristo. E fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Aleluia. É muito bom olhar para o Salmo 91 e vermos as palavras que estão inseridas ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que palavras maravilhosas! Quando nós olhamos lá e vemos: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. São palavras poderosas. Mas se observarmos ao longo dos versículos, nós vamos encontrar agora Deus dizendo, não o salmista, mas Deus dizendo que Ele haveria de livrar o seu filho, livrar aquela pessoa, porque aquela pessoa havia se apegado a Deus com amor, havia escolhido a Deus, pelo que agora Deus haveria de livrá-lo e colocá-lo em um lugar seguro, em um lugar alto. Aleluia. As nossas escolhas produzem bênção para a nossa vida. Aleluia. Então, essa noite, em nome do Senhor Jesus, talvez não era a palavra que você esperava, mas eu gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, entendesse que a sua firmeza em Deus produz bênção para a tua vida. Aleluia. Produz o cuidado de Deus, produz os livramentos. Vale a pena permanecer firme com o Senhor Jesus Cristo, independente do curso que este mundo está tomando, independente da direção que até mesmo alguns que se dizem cristãos estão tomando. Tem a sua posição firme, dizendo: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ele será o Senhor da minha vida. Ele será o Senhor da minha casa. As palavras dele vão reger a minha vida. Aquilo que a palavra de Deus diz vai conduzir a minha história. Ele será o Senhor da minha vida. E aí nós vamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Se coloque de pé. Eu quero orar com você essa noite. Aleluia, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Fica Aleluia. firme na tua posição. Não deixe Jesus Cristo por nada. Não troque a presença dele por nada. E não abra mão dessa palavra que Deus tem para o seu lar. É você e a sua casa. Talvez hoje você diz: sou apenas eu. Mas Deus é poderoso para mudar a história da sua casa. Aleluia.
Eu conheço tantos testemunhos que Deus fez, que Deus realizou. Eu, por misericórdia e bondade de Deus, eu nasci num lar cristão. Talvez alguns conheçam a minha mãe, a irmã Marinete, mas todos somos cristãos. Deus seja louvado por isso. Mas temos uma tia dentro da nossa família, que apenas um dos meus primos se converteu, e ele ficou pelo menos uns 5 anos servindo a Deus sozinho, sendo motivo de chacota, de zombaria. Enquanto ele subia para a oração, minha tia subia para o centro. Enquanto ele ia para a oração, o outro irmão ia para as novenas e tantas coisas. Mas Deus cumpre a sua palavra que dizia: você e a sua casa. E Deus começou uma obra poderosa e foi salvando, salvou a minha tia. E hoje são 3 pastores, evangelistas, são servos de Deus aqui em Rio Verde mesmo. Talvez alguns sejam conhecidos, irmãos. E Deus faz assim, quando alguém tem uma posição firme. E o seu posicionamento dentro do seu lar, dentro da sua casa, como serva de Deus, como servo de Deus, vai servir de testemunho para salvar os seus. Mas não saia, Deus assim. Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Espírito Santo de Deus, estou bem certo, ó Pai, que a palavra do Senhor está falando conosco essa noite. Ó Deus, eu estou bem certo que o Senhor trouxe estas vidas aqui essa noite, porque há um objetivo, um propósito do Senhor falar a corações que estão aqui. Pessoas, ó Deus, Pai, que precisam sair daqui essa noite ainda mais convictos, ainda mais com certeza na alma de que eles fizeram a melhor escolha para a vida deles, que é servir o Senhor. Pai querido, nessa noite enche o coração dos meus irmãos e irmãs de uma convicção, de uma certeza que o melhor lugar para nós é na tua presença, é servindo o Senhor, é vivendo unido, ligado ao Senhor, em comunhão com o teu Espírito Santo, e que nada que este mundo nos apresente será maior ou superior do que a intimidade que nós desfrutaremos em ti quando nós nos aproximamos do Senhor. Ó bendito Espírito Santo de Deus, para esta irmã, para este irmão que já está posicionado, está dizendo: eu vou servir a Deus, mas está cercado por muitas dificuldades. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor me permitiu pregar essa noite, venha em socorro da vida dessa mulher, da vida deste homem, para que ele possa ver, para que ela possa perceber que todos quanto escolhem servir o Senhor, Pai, desfrutarão, Pai, do cuidado do Senhor, desfrutarão dos livramentos do Senhor, desfrutarão, Pai, da provisão do Senhor. Independente do que estiver acontecendo neste mundo, nós experimentaremos o cuidado maravilhoso do teu Espírito Santo. Ó Deus, e como esta palavra diz, meu Pai, que o Senhor faça uma grande obra de salvação, Pai, na casa de muitas vidas aqui essa noite, para que eles possam dizer com muita alegria na alma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa adoraremos o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Pai, é o que eu te peço nessa noite, Jesus. Fortalece-nos nessa graça maravilhosa, fortalece-nos, ó Deus, na tua palavra, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor seja o nosso Deus em todo o tempo, para que naquele dia também possamos ouvir da boca do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Que nós possamos entrar naquele lindo lugar que o Senhor tem reservado para os que escolheram o Senhor aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Creia nessa palavra essa noite.